Olá pessoal, estamos aqui novamente e hoje nós vamos falar de um tema bastante especial que atinge principalmente jovens, adolescentes e às vezes as grávidas. Nós estamos falando das Acnes. As acnes que normalmente se manifestam com inchaço ou talvez cravos, as espinhas, enfim, mas que trazem um desconforto estético principalmente para quem sofre desse mal. E o interessante é que, embora atinja mais essa população que o Adailto disse, isso às vezes se manifesta até o resto da vida. Então, pessoas que tiveram na adolescência podem sofrer de novo esses efeitos, ainda ter esses efeitos mesmo na fase adulta. Isso incomoda muito para quem sofre dessa situação. E é interessante que essas manifestações podem ocorrer em várias partes do corpo. Na face, nas costas, no colo, enfim. Isso vai depender da percepção da pessoa e, novamente, como vocês já estão ficando acostumados, diante a uma situação que foi, ao mesmo tempo, impactante, inesperada e que a pessoa não conseguiu acionar o mecanismo nem de luta nem de fuga. Ou seja, ainda é um assunto pendente para ela. E sempre que ficar pendente, o corpo, como continua com aquela informação inicial, ele ainda expressa, ou seja, exterioriza tudo aquilo que está acontecendo internamente. E aí vem essas reações. E como a Adailton disse, o local específico é um ótimo trilho, é uma ótima pista para a gente já iniciar, descobrir o porquê isso acontece. Então, como é que a gente fica sabendo o porquê, como que a gente pode tratar, ou por que isso começou, ou para quê e quando começou? Isso. Bom, então nós precisamos primeiramente saber qual tecido embrionário está envolvido, que nós já sabemos que isso tem uma relevância muito grande, né? grande. Então, o tecido envolvido é chamado de mesoderma antigo, e isso tem uma conotação de atentado à integridade, né? Então, nós já falamos que atentado à integridade pode ser vivido de maneira real, simbólica, imaginária ou virtual. E aí, lembrando, a localização dessas acnes, dessas afecções, é onde a pessoa sentiu o atentado à integridade. Agora, olha só, os adolescentes é a faixa etária mais comum, né? Isso mesmo. E aí todo mundo, uma coisa é ser comum, outra coisa é ser normal. Né? Que todo mundo fala, é normal ter espinhas na adolescência, é normal ter na gravidez. Não, nunca é normal. É comum. E por que que é comum? Porque nessa faixa etária, da adolescência, existe muito a questão da autoafirmação. E existe muito, é a hora que o adolescente ele vai se mostrar para a vida. Ele precisa se afirmar como pessoa, ele precisa afirmar suas opiniões. E é muito questionado, inclusive, né? Existe um confronto na com vida social, com as na suas vida verdades, familiar, né? Exatamente. Então são confrontos de verdades em todo o seu ambiente, dentro de um processo de transformação quase que vulcânico. É muito rápido, é um período muito curto, onde o adolescente ele ainda não é criança, mas ainda não é um adulto. Então termina a fase de crescimento e ele não tem toda a sua estrutura formada de forma que ele consiga lidar plenamente com isso. Agora o grande detalhe é, por que é então que formam-se acnes, por exemplo? E as acnes, elas têm uma particularidade dentro da sua conotação que carrega consigo um atentado à integridade referente a uma situação semissexual. E quando nós falamos semissexual, não necessariamente tem a ver com sexo, mas talvez tenha a ver com a relação de sexos opostos, ou seja, masculino e feminino. É a hora que você deixa aquela paquera de brincadeira para algo que vai mais para o companheirismo, a necessidade de estar com outra pessoa. Então, isso já é uma conotação semissexual. Agora, olha só, você que é adolescente ou que já passou pela adolescência... E que talvez permaneça com as acnes, com as acnes, certamente você se lembra quando você olhou para uma pessoa que você está apaixonado e essa pessoa olhou para você. Então são faces que ficam avermelhadas, são reações, o coração bate mais rápido. Mas quando essa pessoa olha e você tem uma conotação de atentado à sua integridade, de qualquer nível, mas com uma conotação semissexual, aí sim fica muito fácil desenvolver acne.
E é muito interessante porque nem sempre na verdade, o sentimento da pessoa é que mais importa, não exatamente o outro agrediu. Isso. Como a Adailton disse anteriormente, isso pode ser simbólico ou imaginário. Então é o próprio julgamento que a pessoa faz do outro, como por exemplo, como ela está olhando para mim, o que ela está pensando quando ela olha para mim. Então se talvez não foi aquela reação esperada, talvez um sorriso, devolver um sorriso, né? Ou uma piscadinha, enfim, aquela coisa da paquera, e não aconteceu nada, o outro não correspondeu naquele momento, então vem esse julgamento. Isso. Como ele está olhando para mim, o que ele pensa de mim. Quando ele olha para a minha face, o que ele vê em mim. E aí nós teremos acnes na face. As meninas, quando estão na puberdade... está à frente, né? Isso. E as meninas, quando estão na puberdade, por exemplo, que começam a crescer os seios, e às vezes isso chama um pouco a atenção dos olhares em geral. Então ela se sente invadida por alguém olhar nessa direção. Já pode ser considerado um atentado à sua integridade se isso foi impactante e inesperado. Terá acnes nessa região. E ao mesmo modo, nesse mesmo contexto, se esse adolescente, enfim, ele ficar imaginando, ou ele ficar saber de forma real até o que estão falando de mim, o que estão falando por trás, rumores, como estão pensando, o que as pessoas pensam sobre mim, então a expressão de todo esse conflito vai se manifestar com acnes nas costas, com espinhas ou talvez cravos nas costas, mas de maneira, a quantidade determina o tamanho do conflito, de como ela percebeu aquilo. Então, quanto mais manifestações, maior foi o conflito, né? Mais fortemente foi sentido aquela situação. Por exemplo, uma grávida que passou já pelo seu período de puberdade, enfim e tal, e aí lá ela está grávida com 30 anos, por exemplo, e por ter ficado gestante, começam novas manifestações. E aí vamos encontrar desculpas na quantidade de hormônios, isso. Essas questões que tenta se justificar, mas não explica, né? E aí nós vamos colher histórias dessa grávida e de repente ela nos conta o seguinte, que quando anunciou a gravidez dela, sempre teve aquela pessoa que talvez um pouco indelicada, fez brincadeiras desagradáveis ou inconvenientes. Puxa, vocês estão danadinhos, vocês isso, vocês aquilo, entrando na sua intimidade. Então, com um atentado à integridade, com uma conotação semissexual. E aí a gestante, enquanto ela está gestante, ela acaba desenvolvendo novamente acnes. Termina a gestação, ela vira a página do conflito, porque deixou de estar grávida, o assunto agora é outro, e as acnes vão embora. E aí, o que nós podemos fazer para você, aliás, para você que tem a acne, para você que sofre com essas afecções, o que você pode fazer na prática para que isso se reverta ou diminua ou até se cesse por vez? Então, agora, de uma forma prática, nós vamos passar o passo a passo como você pode reagir e virar a página para que o seu corpo pare de manifestar essas situações. Então, a primeira coisa, você precisa identificar a época que esses sintomas iniciaram, as suas espinhas, os seus cravos, quando eles se iniciaram de forma mais expressiva no corpo. E a partir dessa data, procura um evento dentro dessa conotação de tudo que o Adailton já passou, que é impactante, inesperada, e com conotação semissexual sobre o que estão olhando, julgamentos, enfim. Que você talvez tenha se sentido agredido moralmente, tenha se sentido invadido. Então, quando você tem um evento nessas circunstâncias, você agora, na data atual, na data de hoje, você já tem condições de virar a página, de olhar para essa situação, se ela ainda permanece e se permanece, o que você pode fazer para que você sinta-se com o seu corpo íntegro, enfim, o que você pode fazer para que não tenha mais essa informação de atentado, né, de estar sendo invadido. É interessante que há um tempo atrás, seja esse tempo curto ou médio ou longo prazo, mas você não conseguiu ter uma atitude suficiente de ser capaz de se sentir protegido. Porém, o tempo passou. Exato. E hoje você tem mais experiência e, portanto, mais capacidade. Então, é importante
você buscar o que é que te deixa seguro nesse nível. Buscar dentro de você. São respostas muito internas, que na sessão de bioalinhamento a gente consegue estimular. Mas aqui por vídeo, a gente está tentando só trazer a sua consciência. Se você tiver alguma dificuldade, procure o bioalinhador. E enfim, de qualquer forma, é esperado que com essas informações e com esse novo olhar, você já consiga ter algum resultado muito interessante, bem expressivo no seu corpo. E é muito importante, se é no rosto a expressão, se é no colo, se é nas costas que isso se expressa, é por onde iniciou, é aquele sentido de como você estava sentindo quando isso veio de forma impactante, inesperada. Mas agora é um outro momento e você pode fazer a diferença na sua vida. Então, hoje, você vive no tempo presente, sua vida acontece no tempo presente. Então, busque virar a página dentro das expressões que você teve dificuldades no passado. As dificuldades já pertencem ao seu passado. Então, você já tem condições de olhar para a sua história, né? Isso é muito importante, e virar a página baseada em ferramentas coerentes com o funcionamento do seu organismo. E quando você toma consciência do fator causal, fica muito mais fácil devolver os trilhos de um funcionamento normal. Então, qualquer dúvida ou qualquer persistência do sintoma, visite nossa página, nosso site do bioalinhamento e busque um bioalinhador mais próximo. Aguardamos vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Um grande abraço a todos e até breve.